Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Porque daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, a mesa está aqui. Acharam? Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Está escrito assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Preste atenção nesse versículo. João está lá na glória, recebendo revelações, e também esta ordem para anotar o ditado, escrever. Escrever, esta que é a verdadeira palavra de Deus. Escute. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa é uma das 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. E eu acredito que a mais importante. Porque ser bem-aventurado significa, e você sabe disso, ser mais do que feliz. Felizardo. Mais do que felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a revelação que João recebeu, e esta é a verdadeira palavra de Deus, vai ter uma ceia lá na glória. E bem-aventurados aqueles que são chamados para esta ceia. E essa celebração que um dia vai acontecer, e eu quero estar lá, quero que você também esteja lá, quero que você se prepare para estar lá. Ela diz assim, vamos ler a partir do versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele vai reinar. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Tem que se alegrar, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E quando aqui fala esposa do Cordeiro, é evidente que a linguagem é figurativa, porque o Cordeiro é Jesus Cristo, não é? E a noiva é a igreja. E o versículo seguinte que fala dessa festa nupcial, diz assim, e foi-lhe dado, isto é, para a noiva, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então eu faço parte da noiva, você faz parte da noiva, todos nós fazemos parte da noiva, e a noiva vai ser vestida por nós somos a noiva. E qual vai ser a nossa vestidura? A justiça daqueles que foram comprados, lavados, remidos e santificados pelo sangue de Jesus. Linho fino, não é? Puro, resplandecente, são as justiças dos salvos. Atenção. Do que a palavra está dizendo? Que são bem-aventurados os que são chamados, mas somente estarão naquela festa nupcial como noiva, como adorno da noiva, como vestimenta da noiva, aqueles que têm, além da salvação, além de terem atendido o convite, uma retidão particular. Atenção. E quando eu leio isto aqui, sei que vai acontecer, e eu já estou reservando o meu lugar para essa festa de casamento, porque eu também faço parte da noiva, e eu não posso perder isso por nada. Eu fui chamado um dia,
E agora eu estou me mantendo no caminho, tentando, lutando contra mim mesmo, para manter obras de retidão, para que eu seja este linho fino, puro e resplandecente. Eu tenho que perseverar até o fim, e você também. Mas aí, este acontecimento futuro, que está cada dia mais próximo, ele foi, de uma certa maneira, profetizado por Jesus há 2000 anos atrás, quando ele estava aqui. Então, o que eu estou lendo aqui para você em Apocalipse é futuro, e o que eu vou ler agora para você foi dito por Jesus Cristo há 2000 anos, quando ele estava aqui na terra. E eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 2, quando Jesus conta a parábola das bodas do seu filho, do casamento do seu filho. Jesus contando isso. Então ele diz assim, acompanha a leitura. O reino dos céus é semelhante a um certo rei. Atenção, certo rei, não é um rei qualquer. Já está definindo o rei. É o rei dos reis. Aquele que vai reinar um dia absolutamente. Que celebrou as bodas de seu filho. E aí Jesus começa a contar essa parábola, eu tenho certeza que você já conhece. E ele retrata a situação do passado anterior ao Novo Testamento, quando Deus então convida para esta festa e utiliza os profetas do Antigo Testamento até chegar em João Batista. E depois o próprio Senhor Jesus vem e faz o convite contando essa parábola e dizendo o que vai acontecer. Essa parábola é profética, é sobre esse casamento futuro do cordeiro com a sua noiva. Então Jesus conta que ele enviou seus servos aqui. E olha o que diz o versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Quem são esses primeiros convidados? Aqueles que já estavam acostumados a frequentar o palácio do grande rei. Os convidados nobres. Então, chame-os de sempre. Mas para que é, hein? Para que é? É para o meu filho. Não, mas não queremos ir. Aqui se refere ao povo judeu. Os primeiros a receberem o privilégio dessa comunhão com o grande rei, participando de todas as festas bíblicas, mas para a maior festa, eles disseram não. Por isso que o Evangelho de João diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles não quiseram, foram os primeiros a serem convidados e não quiseram. Versículo 4, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, insista com eles. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Aqui Jesus, de uma linguagem figurada, está dizendo, os outros servos foram enviados. Quem foram os outros servos? Os apóstolos de Jesus Cristo. Os 12, tirando Judas Iscariotes, evidentemente, e colocando no lugar dele o apóstolo Paulo. Os novos servos foram insistir, a ceia, o jantar, já está pronto, tudo preparado. Nós insistimos para que vocês venham para essas bodas, tudo está pronto. Porém eles, não fazendo caso, ou seja, desprezaram, não é? E tem aqueles que desprezam mesmo, são convidados e menosprezam o convite. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Deram mais valor para os acontecimentos atuais, os negócios atuais, as preocupações de trabalho e negócios, do que para esse convite sublime que estava sendo insistido pelos servos de Deus. Mas tem aqueles que, além de menosprezarem, além de rejeitarem o convite, além de não fazerem caso, tem aqueles que odeiam quando são convidados. Reparem nisso. Há pessoas aí fora no mundo, e sempre existirão essas pessoas,
que quando você vai falar de Jesus, do Cordeiro e das bodas do Cordeiro, eles te odeiam, eles rangem os dentes, eles falam mal de você, eles te perseguem, eles te prejudicam. E é isso que Jesus está falando aqui, ó, no versículo 6 agora. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram, quer dizer, humilharam e mataram. Foram matando. Mataram Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mataram o Tiago, que era o irmão de João. O Herodes mandou cortar a cabeça dele, né? Eles foram apedrejados, foram insultados, foram humilhados, foram perseguidos, jogados aos leões. Porque muitos não se contentam em apenas desprezar o convite, ou ficarem indiferentes ao convite. Eles odeiam quem faz o convite. Eles têm ódio de quem fala do Cordeiro, de quem fala de Jesus, quem fala desse acontecimento futuro. Jesus está consciente de tudo isso. Aqui nessa parábola ele vai explicando. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Jesus, quando contou essa parábola, Jerusalém estava de pé. Mas, como eles rejeitaram Jesus e perseguiram os salvos e mataram, então Deus enviou os seus exércitos. Deus usa os ímpios. Isso está no Antigo Testamento também. Em várias ocasiões, quando a nação de Israel se desviava do Senhor, os inimigos entravam e matavam, roubavam e saqueavam. Exigia-se conversão verdadeira. E Deus usava até os ímpios para exercer a sua justiça. E aqui, sobre Jerusalém, Deus enviou sim os seus exércitos. O general Tito, do exército romano, e também Vespasiano, eles cercam Jerusalém. O cerco dura muito tempo, muita gente morre de inanição, de fome, de doenças, de pragas, e por fim o exército romano derruba as muralhas intransponíveis de Jerusalém e incendeiam até o templo. Destroem a cidade. Isso aconteceu e Jesus contou antes de acontecer. Atenção, é uma parábola profética. Veja que ela está avançando no tempo. Então o rei disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Atenção, os convidados não eram dignos. Aí o rei dá a seguinte ordem para os servos: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Atenção, eu sou servo de Deus, você é serva de Deus, você também é servo de Deus. Nós temos que convidar, por ordem do grande rei, a todos aqueles que nós encontrarmos. Não é apenas marcar uma hora específica para evangelizar. Encontrou a pessoa no caminho, é isso que ele está dizendo? Fala da festa para ela. Fala do Cordeiro para ela. Evangeliza essa pessoa. Fala do que vai acontecer e está próximo. Evangeliza. Ela pode desprezar, ela pode ficar indiferente, ela pode ranger os dentes para você, mas você tem que insistir com ela. O rei mandou te convidar para essa grande festa. É para convidar todos que você encontrar. É por isso que eu pedi, até aqui na sede nacional, e pedi também nas sedes estaduais e em todas as igrejas, para especialmente hoje prepararem 7 livrinhos desse, que depois nós vamos entregar no Brasil e em Portugal para todo mundo ao mesmo tempo. Eu só estou avisando, porque você vai encontrar com alguém, você vai encontrar alguém no caminho
E você vai dar este livrinho para quem não é salvo. Atenção, você não vai dar isso de lembrancinha para quem já é salvo. Você vai encontrar a pessoa no caminho e vai dizer: eu estava na Paz e Vida e eu ganhei este livro e você veio na minha mente, o rei mandou te convidar. E entrega o convite. Aqui está o convite. Daqui a pouco todos nós vamos receber estes livros e você vai ganhar 7 almas e vai convidar 7 pessoas, e esses 7 convidados, sejam quem for, você vai encontrar um dia nas nuvens dos céus. Jesus vai olhar para você e vai dizer: ó, o teu convidado veio, teu convidado está aqui, tua convidada está aqui. Obrigado por ter obedecido a minha ordem, Jesus vai dizer, o grande rei vai dizer isso. Continuando. Aliás, deixe-me citar aqui Lucas. Quando Lucas conta essa mesma parábola, ele dá um detalhe bem interessante. Vai lá comigo no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, no versículo 22. Olha aqui o que ele acrescenta de informação nessa parábola. E disse o servo ao Senhor: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Veja, a festa se encheu de convidados, mas Lucas está dizendo que um servo, olhando bem, viu que ainda tinha lugar. Ele avisa o rei: ó, feito está como mandaste, nós fizemos, mas ainda tem lugar. Aí Lucas registra que o grande rei falou assim, dando ordem: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Mandou forçar. Quem ele buscou? Olha o versículo 23. No meio, na parte B, diz assim: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Pessoas que antes não podiam ir para uma festa. Quem é que convida pobre para uma festa chique de casamento? Quando a gente entrega um convite para uma festa bem legal, num buffet, né, sofisticado, caríssimo, vai um convite bonito para um convidado ilustre, e até pede-se a confirmação. Alguns colocam em francês: réserve s'il vous plaît, né? Reserva, por favor, confirma a tua presença. Mas quem que dá um convite desse para um pobre? Vai dar um convite desse para um cego? O cego não consegue ler nem o que está escrito, vai ler em francês. Hã? Cegos, mancos. Quem é que quer numa festa chique de casamento um cara mal vestido, manquejando, hein? Manquejando. Quem é que quer convidar para uma festa de casamento uma pessoa que pegou na rua um aleijado? Ó, porque sai pelas ruas, sai pelos bairros. Tragam aqui os cegos, mancos, ressecados, aleijados. Olha só. Olha para mim, você está me vendo aqui sobre os meus pés, não é? Modéstia à parte, um coroa bonitão ainda. Mas você não me viu na rua, aonde o servo do Senhor me encontrou. Sabe como eu estava? Eu estava manquejando. Eu não conseguia andar direito, eu era um aleijado, eu era um cego no mundo espiritual, eu não via nada, eu era um pobre miserável, mas eu recebi o convite e Ele me restaurou, me transformou. Por isso que Ele manda buscar as pessoas mais estropiadas, porque Ele vai restaurar. Voltando para Mateus, não é? Então a festa se encheu tanto de maus como bons. Deixa-me dizer uma coisa. Essa festa que Jesus está contando a parábola, e as bodas do Cordeiro que eu li para você em Apocalipse, capítulo 19,
a festa vai acontecer com os convidados depois do arrebatamento da igreja. Atenção, eu na igreja, eu sou servo do Senhor, eu tenho que chamar todo mundo, você também tem que chamar todo mundo. Eu tenho que chamar tanto os maus como os bons. Eu tenho que chamar a todos. E não cabe a mim e nem a você ficar julgando quem é bom e quem é mau. O nosso trabalho, os servos de Deus, simplesmente vão buscar os convidados para que a casa do Senhor se encha. Eu não tenho condição de fazer um crivo na vida de cada pessoa, e nem você. Eu posso me enganar no meu julgamento, eu posso achar que uma pessoa é boa, mas no fundo ela é má. E eu posso achar no meu julgamento humano e falho que a pessoa é má e no fundo ela é boa. Então não compete a mim e a você tecer qualquer valor de juízo, nada. Veja, a nossa obrigação é encher a casa do Pai, trazer todo mundo para a festa, convidar todo mundo para que se encha. E se encheu tanto de maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Ficou cheia de convidados. Aqui, amados, eu começo a pensar que até quem é um falso salvo foi arrebatado. Eu começo a pensar isso, sabe por quê? Porque às vezes tem uma pessoa que está na igreja, e pode ser até um líder, um obreiro, pode ser uma pessoa que tem um cargo importante na igreja, pode ser até que essa pessoa não seja exatamente o que a gente acha dela. A gente acha que ela é muito boa, mas nós não temos condição de avaliar isso. Porque a pessoa está na igreja, a pessoa está cooperando, está trabalhando, está fazendo a obra, está orando, está até pregando, está trazendo convidados, não é? Nós não temos condição de analisar profundamente esta pessoa. Mas olha só, a parábola de Jesus está dizendo que a festa nupcial ficou cheia de convidados, tanto maus como bons. Aí está todo mundo lá na festa. Está todo mundo lá na festa. Aí vem o rei. Aí vem o rei. O que está realmente dando a festa. Ele vai fazer a festa nupcial do seu filho, da igreja. Ele vai unir os dois. Mas só o grande rei, só o Deus Todo-Poderoso, pode olhar para mim e ver quem eu realmente sou. Só o Deus Todo-Poderoso pode olhar para você e ver quem realmente você é. Porque o filho do grande rei, ele é bonzinho, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é perdoador, ele é tolerante, sabe? Ele é puro amor, ele é puro amor. Mas Deus não, Deus é justiça. O grande rei, ele é muito severo. E ele vai aparecer na festa nupcial. O grande rei, o pai do príncipe que vai se casar com a noiva. Ele vai aparecer na festa. Ele aparece na festa. E aí Jesus conta nessa parábola. Eu vou ler agora o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, atenção, não o filho do rei, porque a núpcia é do filho do rei. Quem aparece agora na festa é o pai do noivo, é o rei. E o rei entrando para ver os convidados, agora lascou tudo. Agora lascou. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial.
Ele não estava trajado com a veste nupcial. Em Apocalipse eu li para você qual é a veste nupcial. Volta lá. Volta lá. Versículo 8. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O rei entra para ver os convidados e vê ali um que não está vestido com essa veste. Atenção, ele foi com as vestes próprias. Quando você recebe um convite de casamento ou um convite para uma festa, no convite está lá dizendo traje, esporte chique, né? Qual outro traje que às vezes, de gala, né? Social, pode estar escrito isso no convite. Aí você recebe um convite para uma festa de casamento aqui nesse mundo, e lá está escrito assim, traje social, mulheres com vestido longo, né? Aí você fala, não, mas eu vou nessa festa de casamento, eu sou amigo do noivo, o noivo é meu amigo, meu amigão, o noivo é meu amigo. Eu vou nessa festa vestido do jeito que eu quero, o noivo é meu amigo. Eu vou do meu jeito, eu não me dou bem com essa roupa social não gosto. Aliás, nunca usei, nunca dei bola para essa roupa social. Eu vou de chinela havaiana, bermuda e camiseta regata. E para mostrar que eu não sou nenhum pobre miserável, ainda vou colocar uns cordões de ouro aqui assim em volta do pescoço, uns anelzão e o meu Rolex no braço. E vou lá, eu sou amigo do noivo. E entra na festa. Vai destoar ou não vai? Ele não quis obedecer à disciplina do convite. O convite exigia um traje, mas ele resolveu ir com a sua própria veste. Do que a palavra está falando? Do que o Senhor Jesus está falando? Que há pessoas que já foram chamadas, foram convidadas, mas não estão trajando a veste que deveriam trajar. Estão se vestindo à sua própria maneira. A pessoa sabe que tal comportamento não é recomendável, mas ela diz, eu não estou nem aí, eu vou do jeito que eu quero. Eu vou e faço o que eu quero. As igrejas estão fazendo isso hoje. Como é que você quer frequentar a nossa igreja? Venha como quiser, eu não estou falando de roupa, indumentária, não estou falando de usos e costumes, não. Eu estou falando que todo mundo se sente amigo do noivo e vai para a igreja de qualquer jeito. Está fumando, está adulterando, está mentindo, está trapaceando, está enganando, está fazendo coisas erradas, mas está na igreja. Eu fiquei muito escandalizado e ainda continuo escandalizado com artistas que se converteram e falavam que eram evangélicas, mas estavam posando nua para revistas ou fazendo filme pornô, ou apresentando na televisão um programa extremamente malicioso que só falava de sexo, e a pessoa diz, não, é só meu trabalho, eu sou evangélica. Ou seja, a pessoa quer usar a veste que ela acha que tem que usar. E tem igreja que diz, não, você pode fazer o que você quiser, não tem problema. E a pessoa pensa que pode levar uma vida cristã dessa maneira, e que vai chegar assim, na festa de núpcias do Cordeiro de Deus. Jesus até vai deixar, porque como eu te falei, ele é bonzinho demais. Ele é muito legal. Ele é muito tolerante, ele é muito amigo, ele é demais, gente. Ele é puro amor. Mas o pai dele vai aparecer no meio da festa, para ver os convidados. O amigo, como é que você entrou aqui, não tendo veste nupcial? Eu estou lendo o versículo 12. Como é que você entrou aqui não tendo veste nupcial?
Como é que essa pessoa entrou? Jesus é a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entrou no reino. Mas aqui, enquanto estava servindo ao Senhor, levava uma vida cristã coerente com a sua fé? Ou estava levando uma vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira, e dizendo, Jesus perdoa, Jesus entende, Jesus é bom, Jesus é amoroso. Eu faço as coisas erradas e depois peço perdão para Ele, está tudo bem. Veja, Jesus é amoroso, perdoador, mas o Pai é justiça. E a veste dos salvos, está aqui, são as justiças dos salvos. Deus é justo, Ele quer vestes de justiça para os seus servos, porque é a noiva. Como é que Ele vai permitir que a noiva coloque um trapo imundo sobre ela? Você acha que a tua maneira de fazer justiça ou viver a sua vida cristã do jeito que você imagina que está vivendo, você acha que é correto isso? Você pensa que é, e está levando a vida cristã desse jeito. Você está se vestindo espiritualmente como quer, mas vai comigo ali no livro do profeta Isaías, capítulo 64, eu vou ler aqui o versículo 6. Mas todos nós, diga todos nós, somos como o imundo, e todas as nossas justiças, atenção, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Então você quer levar a vida cristã, não de acordo com a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas de acordo com aquilo que você acha que tem que ser. Acha que pode e que está tudo bem. Você pode até se enganar achando que está tudo bem. E até parece que está tudo bem, sabe por quê? Porque você recebe bênçãos, você vem para a igreja, você traz convidados, você ora pelas pessoas, você até faz a obra, a sua vida realmente está muito boa, e você está vivendo do seu jeito, parece tudo perfeito, tudo normal. Vem um arrebatamento, você subiu, mas vai ter o crivo agora do Pai, porque Ele vai entrar na festa para ver se você está com veste de justiça ou com trapo de imundícia, porque Ele não vai permitir que você, sendo a vestidura da noiva, esteja num corpo e contamine aquele corpo. A tua imundícia, a tua sujeira, o teu mundanismo, as coisas erradas que você anda fazendo, o Pai não vai permitir que a noiva se vista com sujeira. E nenhuma noiva quer isso. Se a noiva, por infelicidade, sujar o vestido no dia da sua festa de casamento, vai ser a maior tragédia para a sua vida. Ela vai chorar muito. Ela vai chorar demais, porque ela quer ir com uma roupa imaculada, branca, limpa, um linho fino, e que na parábola são as justiças dos salvos. Então o rei vai perguntar para um dos convidados: como entrou aqui? Como entrou aqui, não tendo veste nupcial? Como? Só pode ter pulado pela janela. Só pode ter pulado o muro. Se uma festa é exclusiva e os seguranças veem que tem um penetra, o que eles fazem com o penetra? Não vão servir um banquete para o penetra? O que eles vão fazer com o penetra? Pulou o muro, pulou a janela, entrou numa hora em que o porteiro não estava olhando, hein? Ele passou, aproveitou que o porteiro olhou do lado de lá, ele passou pelas costas do porteiro, deu um jeito de entrar, deu um jeitinho de entrar. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E olha só, ele disse assim: quem não entra pela porta, mas entra de outro jeito, é ladrão e salteador. Não é coisa boa não.
Eu não consigo olhar para qualquer pessoa, para ninguém, por mais que eu conheça a pessoa, e saber exatamente quem ela é. Mas o grande rei consegue, entenda isso. Deus vê todas as coisas, amado, amada. Me perdoe se essa palavra está sendo dura demais para você, mas a verdade é essa. É que no meio da festa nupcial, alguém vai ficar congelado, como esse aqui, ó. Jesus disse no versículo 12, e ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque o noivo é meu amigo. E aí, Jesus? Beleza? A hora que ele vê o Pai, a hora que ele vê, ele já vai ficar tremendo. Estou vendo o Pai, e ele está vindo na minha direção. Amigo, como você entrou nesta festa exclusiva, sem ter vestes nupciais? Não vai ter palavras. Qual é a palavra? Qual é a desculpa? O grande rei está vendo tudo. Qual vai ser o diálogo ali? Com Jesus você pode dialogar muito, mas com o Pai não tem conversa mole não. Não tem conversinha, não tem manipulação. Atenção, hoje os salvos e também os salvos se tornaram manipuladores da fé. Estão vivendo como querem, fazendo o que querem, e parece que está tudo bem. E por enquanto está. Só que vai ter a grande festa lá. E quando eu li essa parábola para você, Jesus contou a história e tudo o que ele contou foi se cumprindo. E isso aqui vai se cumprir também. Naquele dia muita gente vai emudecer. Disse então o rei aos servos, isto é, aos anjos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus conclui a parábola dizendo, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É para chamar todo mundo. Chama todo mundo. Quem encontrar no caminho, na rua, no trabalho, na escola, no ponto de ônibus, na estação de trem, em qualquer lugar, quem você encontrar, convida, manda vir, para que a minha casa se encha. Mas ele está chamando convidados, mas depois ele vai escolher esses convidados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vai ser muito triste. E aqui, nessa parábola que Jesus contou e que está espelhada com o livro de Apocalipse, capítulo 19, e eu li para você desde o versículo 7, aqui, olha só, a parábola está deixando claro, e aqui Apocalipse também, que isso tudo vai acontecer depois do arrebatamento, lá no salão nupcial do Cordeiro, e depois que houver essa purificação final, os salvos vão voltar com Jesus Cristo para a terra, para a volta visível. E atenção como eles virão vestidos. Vamos ler a partir do versículo 11. Estou em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Tem gente que não vai votar com Jesus, não. Até vai subir, mas lá em cima vai ser jogado nas trevas exteriores, porque não está vestido com as vestes nupciais. Quando estiver ali aquele exército celestial de salvos, puro, quando for feitas as bodas do Cordeiro e a noiva, a igreja, vier com Cristo, atenção, todos descerão para esta volta visível do Senhor, e vestidos de linho fino, branco e puro. Puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Meu Deus do céu. Estamos vivendo numa sociedade hiper mega liberal, e a gente diz não tem mais jeito. Os governantes não conseguem resolver. Eu estava passando agora, vindo para cá, na Amaral Gurgel, embaixo dela, aquele monte de nóia, gente drogada, fumando cachimbo de crack. A prefeitura chega e dá barraca, dá alimentação e dá até uma ajuda, quando deveria dar tratamento, recolhimento para a pessoa se libertar do vício. Agora a pessoa está fumando maconha, fumando crack no meio da rua, e a prefeitura ainda dá moradia e comida, continua no vício, ao invés de resolver o problema. E cada vez mais a iniquidade se multiplica, e você tem acompanhado as notícias, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo que é errado agora tem que ser tolerado como certo, e ninguém pode falar nada. Daqui a pouco vão proibir a gente de falar do pecado, viu? Daqui a pouco vão dizer, nada mais é pecado, está tudo liberado. Não é mais pecado para a sociedade. Aí a gente que tem temor de Deus, comenta assim no particular, o mundo está perdido, não tem mais jeito, não é? Está tudo perdido. Está assim, está tudo perdido. Está tudo perdido. Do jeito que os homens conduziram esse planeta, está tudo perdido. Mas atenção, o grande rei está voltando, e ele vem para reger as nações com uma vara de ferro. Isto é, vão ter que obedecer. Vão ter que obedecer. Vocês querem democracia ou sem vergonhice? Vocês querem liberdade ou patifaria? Vocês querem liberdade ou libertinagem? Ele vai vir com uma vara de ferro para com ela reger as nações. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai dar jeito. Por enquanto a iniquidade vai piorar, a maldade vai aumentar, a violência, tudo isso vai aumentar, mas ele virá. E é só depois disso que ele vai derrotar o Satanás e vai prender o diabo por 1000 anos. Aí você vai ver que delícia que é esse planeta. 1000 anos de paz, 1000 anos de vida, 1000 anos de prosperidade. Hospitais fechados, cemitérios fechados. Ninguém vai precisar mais ser preso, não vai ter delegacia, não vai ter penitenciária, não vai ter gente usando drogas no meio da rua, não vai ter gente exibindo pornografia em qualquer veículo de comunicação. Ele vai governar a terra por 1000 anos. Por isso que esta festa nupcial vai acontecer após o arrebatamento dos salvos. Eu quero estar nessa festa e vou estar. Quem mais vai estar? Vai estar lá? Mas olha aqui, tem que se preparar para estar naquela festa de maneira digna. Porque não basta apenas, amados, a gente ser convidados. Não podemos apenas ser convidados.
Nós temos que estar com os nossos atos de retidão e santidade. Temos que praticar a justiça de Deus. Temos que pensar no seguinte: Jesus é misericordioso, é bom, é amoroso, perdoador, é tolerante. Ele ama todos indistintamente, Ele é pura salvação, Ele é puro amor. Mas o Pai dele é justiça. Quer ver o Pai dele? Leia o Antigo Testamento. Quer ler o Pai dele? Quer conhecer o Pai dele? Leia o Antigo Testamento. Leia. Com ele não se brinca não. Com ele não há tapeação nem manipulação. Com ele a coisa é séria. E você tem que levar a sua vida cristã de maneira séria. Seja você um membro, seja você um obreiro, uma obreira, seja você um líder, um pastor, seja você quem for. Você tem que andar na retidão, praticar atos de justiça, servir este Deus com temor e com tremor, porque o grande dia nunca esteve tão perto, e a qualquer momento as trombetas vão soar e o arrebatamento vai começar. Isso está muito perto, muito mais do que você imagina. Agora você já sabe, foi chamado, foi convidado, aceitou o convite, mas isso não é tudo. Atenção! Eu não desprezei o convite, eu atendi o convite, eu fui chamado e eu vim, mas estou vivendo do meu jeito, frequento a igreja direitinho, até sou dizimista e ofertante, mas é do meu jeito. Vou na igreja quando eu quero, vivo como eu quero, não dou satisfação para ninguém, e quando eu erro eu oro lá, Jesus me purifica, está tudo certo, e você continua levando a vida do seu jeito. Atenção, você vai ter que começar a praticar atos de justiça. Vai ter que se vestir de linho branco puro e fino a partir de agora. Você tem que ser uma cópia do Senhor Jesus. Não é fácil, não é fácil. Eu estou há 40 anos pregando o Evangelho só na Paz e Vida. Há 40 anos eu prego na Paz e Vida, e eu confesso para você que eu travo uma luta diária comigo mesmo, uma luta terrível comigo mesmo, porque eu sei que eu tenho que praticar obras de justiça. Eu não posso dizer que sou salvo e praticar iniquidade. Eu não posso frequentar a igreja, todo mundo achar que eu sou um santo, e eu sei que eu não sou. E o meu Deus, o Pai, Ele consegue ver quem eu realmente sou? Esse é o grande problema, minha gente. Jesus vai perdoar e vai salvar todo mundo. Foi isso que Ele fez e sempre fará. Mas o Pai não vai permitir que entre na cidade santa aquele que continua com trapos imundos e finge que está com uma roupa fina, resplandecente e pura. Deus, Ele vai olhar e vai dizer: como é que você entrou aqui? Você não vai ter o que dizer. Como é que você vai argumentar com aquele que vê todas as coisas? Como é que você vai argumentar com ele que é pura justiça? A festa já foi anunciada. O convite foi feito. Você vai estar lá. Mas você não pode ser expulso da festa. Que vergonha. Que vergonha ser expulso da festa. Imagine eu, Você me conhece, você gosta de mim, você acha que eu sou aí um dos maiores evangelistas do mundo, você acha que eu sou um grande profeta. Já pensou se chega naquele dia e eu levei uma vida de hipocrisia, enganei todo mundo, aí o rei vem? Já imaginou a vergonha que eu passaria na frente de todos os convidados, sendo amarrado de mãos e pés e jogado nas trevas exteriores? Eu não quero passar essa vergonha.
E tenho certeza que você também não quer passar esta vergonha. Então acorda, igreja. Jesus está voltando. O arrebatamento vai começar para os salvos, para aqueles que servem ao Senhor. Jesus está voltando.